Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos falar, entre outros assuntos, sobre a intensificação dos combates na fronteira entre Rússia e Ucrânia, especialmente na região de Kursk, além dos ataques ucranianos contra alvos estratégicos dentro do território russo. Bom, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, eles retomaram mais uma vila na ofensiva para expulsar as forças ucranianas dos últimos redutos que ainda controlam na região de Kursk. A vila em questão é Kosharovka, um dos poucos assentamentos que ainda estavam em mãos ucranianas. Até o momento, Kiev não comentou sobre essa informação. Mas o que chama a atenção aqui, gente, é que as forças russas vêm avançando de forma constante com o apoio de tropas da Coreia do Norte, recuperando territórios e cortando as linhas de suprimentos da Ucrânia nessa frente. O Ministério da Defesa russo afirmou que, só na última semana, 28 assentamentos na região de Kursk voltaram ao controle de Moscou. Além disso, os russos também tomaram a vila ucraniana de Novenk, já dentro da região de Sumy, que faz fronteira com a Rússia. Agora, como sempre, vale destacar que essa informação ainda não pôde ser verificada de forma independente, tá? E esse avanço russo não vem sem pressão do alto comando. Como comentamos ontem, Putin instruiu seus comandantes a expulsar os últimos soldados ucranianos da região o mais rápido possível. E ele foi direto. Segundo ele, os ucranianos terão que se render ou morrer. Além disso, o presidente russo voltou a sugerir a criação de uma zona de amortecimento ao longo da fronteira. Agora, segundo Yuri Podolyak, um conhecido blogueiro militar russo, as tropas de Moscou já começaram a cumprir essa ordem, com combates acontecendo dentro da Ucrânia, nas vilas de Basivka e Zuravka. Do outro lado, o porta-voz da Guarda da Fronteira ucraniana, Andriy Denchenko, afirmou que na região de Sumy a situação permanece relativamente estável, sem grandes mudanças. Ele disse que pequenos grupos russos seguem tentando atravessar a fronteira e avançar sobre Novenk e Shuravka, mas que as forças ucranianas estão usando todas as armas disponíveis para repelir esses ataques. Lembrando que a presença russa na região de Sumy não é novidade. Moscou chegou a ocupar essa província nos primeiros meses da guerra, mas acabou recuando em abril de 2022 para concentrar suas forças no leste da Ucrânia. Agora, a movimentação de tropas sugere que a Rússia pode estar tentando reabrir essa frente. Gente, mas do outro lado, enquanto as forças russas pressionam no campo de batalha, Kiev continua sua campanha de ataques com drones contra alvos estratégicos dentro do território russo. Segundo uma fonte do Serviço de Segurança Ucraniano, o SBU, drones de Kiev atingiram estações de compressão de gás nas regiões russas de Tambov e Saratov. Vídeos divulgados mostraram os drones atingindo os equipamentos industriais, resultando em explosões bem fortes. Além disso, ainda segundo essas fontes, drones ucranianos também atingiram um depósito de mísseis S-300 e S-400 na região russa de Belgorod, detonando munição armazenada no local. Entrando um pouco no assunto da diplomacia, a Rússia expulsou 2 diplomatas britânicos, acusando eles de espionagem, e um alto aliado de Putin ameaçou confiscar ativos britânicos dentro da Rússia. E o Serviço de Inteligência russo soltou um comunicado bem agressivo, chamando o Reino Unido de belicista e acusando Londres de tentar sabotar os esforços de Trump para negociar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Agora a Rússia não mede palavras e vê o Reino Unido como seu inimigo público número 1. Isso não é novidade, tá? Já que essa rivalidade entre os dois países vem de séculos, mas nesse momento a tensão atingiu um novo nível. Segundo o Serviço de Inteligência Externa russo, o SVR, Londres hoje, assim como na véspera das 2 grandes guerras mundiais, age como principal belicista global. Eles não explicaram exatamente a comparação com os períodos que antecederam as guerras, tá? Mas a mensagem é clara. Moscou acredita que os britânicos estão jogando contra qualquer tentativa de negociação. O comunicado russo ainda diz que chegou a hora de expor o que Londres estaria fazendo e mandar um recado direto à elite britânica. Vocês não vão conseguir. Essa retórica mostra quanto Moscou está incomodada com o papel que o Reino Unido tem assumido dentro da aliança ocidental que apoia a Ucrânia. Gente, mas não é só o Reino Unido que está sendo alvo do Kremlin, tá? A Rússia também tem subido o tom contra a União Europeia e, em especial, contra Macron. O presidente francês irritou Moscou ao sugerir que a força nuclear da França poderia ser um fator de equilíbrio contra a ameaça russa. Isso pegou muito mal para o Kremlin, que já vinha ampliando sua retórica agressiva contra líderes ocidentais. Até pouco tempo atrás, o grande alvo das críticas russas era o Washington, principalmente pelo apoio militar e financeiro à Ucrânia. Mas agora, com Trump na presidência dos Estados Unidos e buscando uma reaproximação com Moscou, essa postura mudou.
3 autoridades russas, falando anonimamente, afirmaram que Londres agora é vista como o principal inimigo de Moscou. Um deles disse que os britânicos estão alimentando o caos e a guerra na Ucrânia. Já o outro afirmou que o Reino Unido tem sido a força motriz no Ocidente para coordenar a oposição contra a Rússia. E a irritação de Moscou com o Reino Unido só aumentou depois que o primeiro-ministro Keir Starmer sugeriu a possibilidade de enviar tropas britânicas e aviões para a Ucrânia como parte de uma força de paz. Além disso, como vocês têm visto, Starmer tem se empenhado em reunir aliados para reforçar o apoio a Kiev, inclusive pressionando Trump diretamente para manter o apoio à Ucrânia. Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, acusou Starmer de estar piorando a situação justamente no momento em que Trump tenta esfriar as tensões. Bom, gente, a tensão diplomática entre Moscou e Londres já vem escalando há um tempo, né? Agora, com as expulsões mais recentes, a equipe diplomática britânica na Rússia já perdeu pelo menos 10 funcionários desde o início da guerra. Nem mesmo há adidos de defesa ativos nos dois países. Agora, o que acendeu um novo pavio foi a acusação russa de que um diplomata britânico e a esposa de outro estariam envolvidos em espionagem. O Serviço de Segurança Russo, a FSB, anunciou essa expulsão na segunda-feira, mas Londres negou tudo, dizendo que as acusações eram infundadas. Em resposta, o Reino Unido convocou o embaixador russo e expulsou um diplomata e a esposa de outro em um movimento de retaliação. O governo britânico já deu um recado direto. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, está claro que o Estado russo está buscando ativamente levar a embaixada britânica em Moscou ao fechamento. Na mídia estatal russa, comentaristas nacionalistas agora falam cada vez mais sobre o Reino Unido como um país que tenta sabotar Moscou há séculos. E essa visão tem raízes históricas, desde a Guerra da Crimeia, no século XIX, até as rivalidades geopolíticas mais recentes. Os políticos russos resgataram até um velho ditado do século XIX, usado contra o Reino Unido na época da Rainha Vitória. O ditado é: "A inglesa se alivia sobre a Rússia". A frase significa que Londres, historicamente, teria uma política externa sempre hostil contra Moscou. Enquanto a mídia estatal russa diminui a retórica anti-Estados Unidos, o clima contra o Reino Unido só piora. Com a guerra entrando no 4º ano e a economia russa sobrecarregada, há um sentimento em Moscou de que a abordagem de Trump pode trazer uma paz mais favorável para a Rússia. Mas mesmo nesse cenário, gente, alguns legisladores russos já sugerem que empresas britânicas sejam mantidas fora do país mesmo após um possível acordo de paz, ou no mínimo enfrentem dificuldades para operar. E aí entra outra questão, né? Vyacheslav Volodin, um dos principais aliados de Putin, sugeriu nessa semana que a Rússia deveria recuperar dinheiro do Reino Unido. Isso faz referência aos juros acumulados sobre cerca de 26 bilhões de dólares em ativos russos congelados por Londres, que o governo britânico tem transferido para a Ucrânia. O fluxo de comércio entre os dois países desabou. Em 2021, eles movimentavam mais de 16 bilhões de libras. Em 2023, caiu para pouco mais de 2 bilhões. A BP, por exemplo, perdeu mais de 20 bilhões de dólares ao sair da Rússia. Ainda assim, empresas como a AstraZeneca e a GlaxoSmithKline seguem operando no país. Bom, gente, agora em relação à aceitação da proposta vinda de Trump, Putin disse que a princípio apoia a proposta de cessar-fogo vinda dos Estados Unidos, mas deixou claro que não há chance de uma pausa nos combates antes que certas condições sejam definidas. O que chama a atenção aqui é que essa sinalização de Putin parece uma tentativa de mostrar boa vontade para Washington e abrir caminho para mais negociações diretas com Trump. Só que o problema é que Moscou quer que qualquer acordo leve em conta o que considera como causas originais da guerra, o que pode significar um processo muito mais longo do que Trump gostaria. Putin disse o seguinte: "Nós concordamos com as propostas de cessar as hostilidades. A ideia em si está correta e nós certamente a apoiamos. Mas aí veio o ponto-chave, né? Partimos do princípio de que essa interrupção deve levar a uma paz de longo prazo e eliminar as causas originais dessa crise." Ou seja, gente, o Kremlin não está falando de um simples cessar-fogo temporário. Putin quer garantia de que a guerra termine de um jeito que atenda às demandas russas. Bom, Putin já deixou claro algumas dessas demandas, né? Primeiro, a Ucrânia teria que abandonar qualquer plano de entrar na OTAN. Segundo, a Rússia precisaria ter controle total das 4 regiões ucranianas que reivindica como parte do seu território. Terceira, o tamanho das forças armadas ucranianas teria que ser reduzido. Quarta, as sanções ocidentais contra a Rússia precisariam ser amenizadas.
E quinta, a Ucrânia teria que realizar eleições presidenciais, algo que Kiev diz ser inviável enquanto o país estiver sob lei marcial. Ou seja, estamos falando de um pacote de condições que Kiev já deixou claro que não pretende aceitar facilmente. Putin mencionou que há questões relacionadas ao cessar-fogo que ainda precisam ser esclarecidas e aproveitou para agradecer a Trump pelo esforço de tentar encerrar o conflito. Ambos os lados, tanto Moscou quanto Washington, agora tratam esse conflito como uma guerra por procuração de alto risco, com potencial de escalar para algo muito maior. Trump, que disse estar disposto a falar com Putin por telefone, respondeu que o anúncio do Kremlin era muito promissor e afirmou que espera que Moscou faça a coisa certa. O presidente americano também revelou que seu enviado especial, Steve Witkoff, teve reuniões em Moscou com autoridades russas para discutir a proposta dos Estados Unidos. Bom, agora o ponto que ainda não está claro é se a Rússia está realmente disposta a fechar um acordo ou se está apenas ganhando tempo. Já Zelensky vê a situação de outra forma, né? Ele acredita que Putin está apenas tentando adiar qualquer negociação real para manter sua posição de vantagem no campo de batalha, sem desagradar Trump diretamente. Segundo ele, é por isso que em Moscou estão colocando tantas condições sobre o cessar-fogo, para que nada aconteça de verdade ou para que demore o máximo possível. O Ocidente e a Ucrânia sempre trataram o conflito como uma tentativa de expandir território no estilo imperial russo. Já Moscou argumenta que a guerra foi uma resposta a anos de expansão da OTAN para o leste e ao que Putin considera interferência ocidental na região. Outro ponto que Putin levantou foi o impacto de um possível cessar-fogo na frente de Kursk. Como temos visto, nos últimos dias a Rússia intensificou a ofensiva nessa região contra os ucranianos que entraram no território russo no ano passado. Putin questionou: se interrompermos os combates por 30 dias, o que isso significa? Que todos que estão lá sairão sem lutar? Ou seja, para Moscou, um cessar-fogo nesse momento pode significar abrir mão de vantagens militares conquistadas recentemente. Por outro lado, se a Rússia continuar avançando, Kiev pode ver qualquer negociação como inútil e se recusar a fazer concessões. Trump revelou que seu governo já está discutindo com Moscou algumas questões territoriais, incluindo o que a Ucrânia poderia manter ou perder em um eventual acordo de paz. Um dos pontos mencionados foi o futuro da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, que está sob controle russo desde o início do conflito. Tanto Moscou quanto Kiev já se acusaram mutuamente de colocar a usina em risco com ataques e operações militares na região. Se um acordo de paz estiver realmente sendo discutido, com certeza esse será um dos temas centrais. Olha, na minha opinião, não vai ser fácil de resolver, não. No fim das contas, o que temos é um jogo de interesses, né? Putin tenta mostrar abertura para negociações, mas coloca exigências que Kiev e seus aliados dificilmente aceitariam. Trump vê essa resposta como um bom sinal, mas ainda quer saber se Moscou está realmente disposto a ceder em algum ponto. E Zelensky, por sua vez, enxerga tudo isso como uma estratégia russa para ganhar tempo e consolidar suas conquistas. Bom, mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre uma crise que não tem sido vista pela imprensa com o verdadeiro valor que ela tem. Bom, depois que Washington pressionou Teherã para retomar negociações sobre o programa nuclear iraniano, Pequim e Moscou saíram em defesa do Irã. Representantes dos 3 países se reuniram em Pequim e, ao final do encontro, emitiram um comunicado conjunto com um recado direto. Qualquer diálogo só deve acontecer com base no respeito mútuo e todas as sanções contra o Irã devem ser retiradas. Nós comentamos aqui sobre a carta que Trump enviou para o Ayatollah Ali Khamenei e qual foi a resposta tanto do Ayatollah quanto do presidente iraniano, Foi uma situação bem ríspida. Então, o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Xiaoshu, deixou claro que China, Rússia e Irã concordam em um ponto central. O Washington precisa parar com sua política de sanções e ameaças antes de qualquer conversa. Segundo ele, as partes relevantes devem se comprometer a abordar as causas raiz da situação atual e abandonar sanções, pressão ou ameaças de uso de força. O encontro também reforçou o apoio ao direito do Irã de desenvolver um programa nuclear para fins pacíficos. No comunicado, China e Rússia afirmaram que respeitam a posição iraniana e disseram que Teherã reiterou que seu programa nuclear tem objetivos exclusivamente pacíficos. Como sabemos, uma afirmação que o Ocidente contesta, Só para lembrar um pouco do contexto, em 2015 o Irã assinou um acordo nuclear com os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha.
O acordo previa que Teherã reduziria bastante seu programa nuclear em troca do alívio das sanções internacionais. Mas em 2018, Trump decidiu retirar os Estados Unidos do pacto e impôs novamente sanções pesadas contra o Irã, alegando que o acordo era fraco e não impedia Teherã de desenvolver armas nucleares no futuro. Essa decisão, gente, acabou levando o Irã a retomar suas atividades nucleares e aumentar o enriquecimento de urânio. Desde então, a tensão entre os dois países só aumentou. Agora, com Trump de volta à Casa Branca, ele quer retomar negociações, mas em seus próprios termos. Na semana passada, ao enviar a carta, ele disse que para lidar com o Irã só existem duas formas: militar ou através de um acordo. Mas não foi só a pressão direta dos Estados Unidos que incomodou Teherã, né? Nessa semana, 6 países membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Estados Unidos, França, Reino Unido, Grécia, Panamá e Coreia do Sul, realizaram uma reunião a portas fechadas para discutir o programa nuclear iraniano. O Irã, como chegamos a comentar aqui no canal, classificou o encontro como um uso indevido do Conselho de Segurança. A China também criticou a iniciativa com o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, afirmando que uma intervenção precipitada do Conselho não ajudaria a construir confiança entre as partes. Apesar da postura desafiadora do governo iraniano, a situação econômica do país está cada vez mais complicada, né? As sanções americanas continuam afetando duramente a economia do Irã e reduzindo suas exportações de petróleo, o que, é claro, acaba aumentando a pressão interna. O país enfrenta protestos frequentes e um crescente descontentamento da população. Na verdade, esse é um dos grandes objetivos das sanções, né? Por isso, algumas autoridades iranianas reconhecem que pode ser mais pragmático negociar um acordo com os Estados Unidos em vez de prolongar esse impasse. No entanto, isso não é tão simples como possamos imaginar, pelo fato de que o governo de Teherã não pode parecer que está cedendo às exigências americanas sem receber garantias concretas. Outro ponto que levanta preocupações entre os países ocidentais é o recente relatório da Agência Internacional de Energia Atômica. No mês passado, a IEA afirmou que o Irã está acelerando dramaticamente o enriquecimento de urânio a níveis próximos aos necessários para a fabricação de armas nucleares. O governo iraniano, no entanto, nega que esteja buscando desenvolver uma bomba nuclear. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Garibabadi, disse que o programa nuclear do país é pacífico por natureza e que está sob rigorosa supervisão da IEA. Ele também destacou que o Irã é alvo de inspeções massivas da agência e que nunca desviou seu programa nuclear para fins militares. Garibabadi argumentou que a verdadeira causa da crise nuclear atual foi a saída unilateral dos Estados Unidos do acordo de 2015. Para Teherã, qualquer solução para o problema passa pelo retorno dos Estados Unidos ao acordo original e pela suspensão das sanções. Como temos visto, gente, a China tem adotado um tom de mediação e pediu que todas as partes voltem à mesa de negociações. Depois do encontro com os representantes iranianos e russos, Wang Yi disse que espera que todos os envolvidos se encontrem no meio do caminho e retomem as negociações o mais rápido possível. Para Pequim, os Estados Unidos precisam demonstrar sinceridade se realmente querem um acordo com o Irã. Ou seja, a China está cobrando que Washington pare de impor novas sanções e crie um ambiente mais propício para o diálogo. Mas ao invés de aliviar as sanções, os Estados Unidos seguiram no caminho oposto. Hoje, sexta-feira, Washington anunciou novas sanções contra o ministro do petróleo do Irã e contra navios que fazem parte da chamada Frota Fantasma. São aquelas embarcações que ajudam Teherã a contornar as restrições internacionais e vender petróleo no mercado clandestino. A resposta iraniana, gente, foi imediata, né? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bagaei, disse que essas novas sanções são uma prova clara da falsidade das declarações repetitivas de autoridades americanas sobre sua disposição para negociações. Ou seja, enquanto os Estados Unidos dizem estar prontos para negociar, o Irã vê as sanções como um sinal de que Washington não está realmente interessado em um acordo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.